Meus irmãos, preste muito bem atenção na mensagem a qual o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração para ministrar aos seus corações nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o doutor Lucas. Aleluia! Estou sentindo Deus neste lugar. Diga glória. Lucas capítulo 16, versículo de número 19. Redobre a sua atenção. Diz assim o título: a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diga aleluia. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os que lá passaram para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés, os profetas, ouça-los. Disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e os profetas, então pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Diga aleluia. Meus amados irmãos, presta muito bem atenção nesta mensagem de correção para a minha vida e de correção também para a sua vida. Uma mensagem para a gente refletir, para a gente analisar. Esta mensagem está falando que Jesus, o Filho de Deus,
Ele pregava o evangelho em vários lugares. Ele anunciava a palavra do Pai na Judeia, na Galileia, em Cafarnaum. Ele saía pelas cidades, pelas aldeias, pregando acerca do arrependimento, acerca da cura. Jesus falava acerca da vinda do Filho de Deus. Jesus falava e curava muitas pessoas de todo tipo de enfermidade e também os libertava de espíritos malignos. Diga aleluia. Só que Jesus, ele tinha uma particularidade. Quando ele estava perto dos fariseus, ele falava de maneira que os fariseus, os doutores da lei, entendiam o que ele falava, de maneira que os doutores da lei diziam: esse daí não é filho de José e de Maria? Como ele tem essa sabedoria para falar com a gente? Quando Jesus estava perto dos reis, das rainhas, dos comandantes, dos capitães, ele falava de maneira que esse grupo de pessoas intelectual entendia o que ele estava falando. E quando ele estava próximo, perto dos simples, dos humildes, porque era nesse lugar que ele gostava de estar, diga aleluia. E ele entendia que aquelas pessoas, por ser humilde, elas não tinham um conhecimento, um estudo elevado. Até porque eu gosto de frisar e falar sobre isso. Há pessoas que pensam que no tempo de Jesus todo mundo sabia ler, todo mundo sabia escrever, todo mundo era letrado. Não, naquele tempo não era como no tempo de hoje. E eu já preguei nesse lugar falando sobre isso. Naquele tempo, muitas pessoas eram semi-analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. Por quando a criança estava bem novinha, ela ficava ali perto dos seus pais, e os seus pais na lavoura, aquela criança, ela crescia vendo os pais na lavoura cultivando o café, cultivando outro tipo de semente, trabalhando na plantação, e aquela criança crescia e também não tinha a capacidade, a oportunidade de estudar, e ali vinha também ser um lavrador, um agricultor da terra, e não tinha o conhecimento das letras. Hoje, no século 21 é diferente. Hoje, para estudar, você estuda até mesmo online, né? Você estuda num grupo de pessoas com a câmera ligada, como nós estamos aqui. O professor está na sua casa ou na sala de aula e ele faz ali no Zoom, o aplicativo do Zoom, e ali fala com várias pessoas, ensinando. Se você quer estudar, você pode estudar no modo noturno à noite. Pessoas que trabalham o dia todo, não tem tempo de estudar, vai estudar à noite, porque trabalha pela manhã, sim ou não? Mas acontece que naquele tempo não era assim. E Jesus, sabendo que naquele tempo não era assim, ele falava muito por parábola. Diga aleluia. Parábola é uma comparação. Parábola é, aleluia, algo que Jesus criava aqui na mente dele, para que as pessoas pudessem entender. Alguns estudiosos dizem que Jesus, nesta parábola, ele está falando de algo que ele tinha visto, mas alguns dizem que isso daqui é somente um pensamento, uma história que Jesus criou para que todos pudessem entender
a sua palavra. E hoje, no dia de hoje, século 21, com de repente o estudo muito elevado, a tecnologia muito avançada, ainda existe pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, e por incrível que pareça, existem pessoas que ainda não entendem o que Deus está falando dentro da igreja. Mas preste bem atenção, Jesus nesta palavra, nessa parábola, ele está falando acerca de duas pessoas. A primeira pessoa, ele coloca como um homem muito rico. Este homem muito rico, podemos entender pela Bíblia que ele tinha uma boa comida, que ele não tinha falta de dinheiro. Este homem muito rico, ele tinha tudo dentro da sua casa. Este homem muito rico, ele tinha as melhores roupas, a roupa que ele não tinha, mas se ele quisesse comprar, ele tinha condição financeira para comprar a roupa. Este homem, ele subejava, ele deixava estragar a comida, porque no seu armário, talvez trazendo para o dia de hoje, na sua geladeira, na sua despensa, era muito alimento. Este homem também tinha muito serva e muitos servos que fazia o trabalho da sua casa, ou por que não dizer, da sua mansão. Porém, diz a Bíblia, depois que também existia outro homem, e este homem é conhecido pela palavra como Lázaro, e este homem era diferente do homem que era rico. Lázaro, ele era um mendigo que vivia em porta em porta, pedindo esmola, precisando de comida. Esse mendigo não tinha a roupa que aquele rico tinha. Esse mendigo não tinha a fama, o prestígio, o carisma que este homem rico tinha. Este Lázaro mendigo não tinha os melhores perfumes que o rico possuía. Diga aleluia. Estou sentindo Deus, aleluia. Este Lázaro, o pobre, o mendigo, o desprezado, não tinha uma cama, não tinha uma casa, não tinha uma roupa como o rico tinha. Preste bem atenção, redobre a sua atenção para a mensagem. E diz o texto sagrado que Lázaro, mendigo, ele ia até a lata de lixo do rico e procurava alguma coisa para encher o seu estômago, porque ele era mendigo, era desprezado, era humilhado, era visto pela sociedade como nada, como um verme. Observa bem. E ele ia na lata do rico para procurar alguma coisa para comer. Observa que há dois tipos de situação, dois tipos de pessoas: aqueles que têm tudo, mas não têm Jesus Cristo. Diga aleluia. Aquele que tem fama, mas não tem comunhão com Deus. Aquele que é famoso, mas não sente a presença que nós estamos sentindo da presença de Deus. Aquele que de repente tem uma casa boa, tem carro do ano, tem tudo do bom e de melhor, mas não vai herdar o reino de Deus. Por que, pregador? Porque o seu coração está firmado nessas coisas. A sua mente, a sua alma está firmada nas coisas humanas. Porém, quando a Bíblia ela fala do rico e ela fala de Lázaro, é porque Deus, ele dá graça aos humildes
e ele resiste ao soberbo. É por isso que Lázaro, o maltrapilho, é por isso que Lázaro, aquele que fede, é por isso que Lázaro, com toda a chaga no seu corpo, os cachorros vinham lamber. É esse que Jesus vai salvar. É esse que vai morrer e vai para o seio de Abraão. Observa bem, Lázaro era tão desprezado pelos homens, mas a misericórdia de Deus estava sobre ele, porque ele era humilde. E quando se fala de humildade, não se engane, às vezes alguns crentes, alguns cristãos pensam que ser humilde é você andar com roupa rasgada. Isso não é humildade, isso é o espírito da miséria. Humildade não é de repente andar com a sandália quebrada. Isso daí é necessidade. Humildade é você ter, é você conquistar, é você possuir e você saber que tudo que você tem, você só tem porque Deus te deu. Diga aleluia. É você repartir o pão com aquele que não tem nada. É você levantar o caído, o necessitado e ajudar ele. Lázaro, ele vai alcançar a misericórdia de Deus, não é porque ele merece, mas é pela misericórdia de Deus. Como eu disse, Deus dá graça aos humildes, mas resiste àqueles que são soberbos. Diz a Bíblia Sagrada nesse texto que vai morrer o rico. Olha, o rico morre. O endinheirado morre. O famoso morre. O conhecido nas redes sociais morre. Todo ser humano morre. Tanto o rico quanto o pobre, quanto o brasileiro e também o estrangeiro. Diz a Bíblia que o rico vai morrer e ele vai ser levado para ser sepultado. Imagine como foi o enterro deste rico. Você já viu? Você já contemplou na televisão, nas redes sociais, como é o enterro do rico? Compra-se o melhor caixão. E há muitos caixões que é banhado com ouro, mas ele vai para o mesmo lugar, para o mesmo buraco que o pobre vai, 7 palmos abaixo da terra. Ei, o famoso, o orgulhoso, o presunçoso, o arrogante também morre. Ele pode ser sepultado com tudo de bom e de melhor, mas também ou ele vai ser queimado, ou ele vai ser sepultado debaixo de 7 palmos. Imagine bem como foi o funeral daquele rico. Mas o funeral foi uma coisa linda, mas você vai ver no texto que a alma dele está ardendo no inferno. Diz a Bíblia que o pobre coitado, o mendigo, o Lázaro, desprezado, também veio a morrer. Só que a Bíblia vai dizer que quando Lázaro morre, não é os demônios que vêm buscar ele. Quando Lázaro morre, não é a legião que vem buscar ele do demônio. Quando Lázaro morre, Deus manda os anjos pegar a alma de Lázaro e levar a alma dele para o seio de Abraão. Você bem sabe. Se você não sabe, você vai aprender. Abraão é considerado um pai na fé, e todos quanto obedecem a Deus, procuram andar em santidade,
procura ser humilde na alma e no coração. Todos quanto procura fazer a vontade de Deus, quando morre, vai para o seio de Abraão, esperar o grande dia do julgamento final. E aí você vai ver a diferença na hora da morte. Diga aleluia. Você vai ver a diferença. Um está no seio de Abraão, já próximo de chegar à mansão celestial, porém o outro está no Seol, está no Hades, está no inferno. E nesta conversa, no patamar espiritual, Jesus está prendendo a atenção daquelas pessoas, e ele vai dizer: o rico, quando ergue os olhos, ele está no inferno, no lugar de tormento. Ele ergue os olhos e ele vê Abraão, e ele vê Lázaro, e ele vai dizer: pai Abraão. Se ele chamou Abraão de pai, é porque ele, em vida, sabia quem era Abraão, sim ou não? Ele sabia que Abraão era servo do Deus Altíssimo. E ele vai dizer: pai Abraão, peça Lázaro, que está aí do seu lado, para molhar o dedo na água e vir até aqui e trazer um pouco de água para refrescar a minha língua, porque eu estou no meio da chama, eu estou aqui sendo atormentado. Eu quero falar com você, você que pensa que foi o pastor que inventou o inferno, você está enganado. O inferno existe para poder aprisionar Satanás e os demônios, e todos que desobedecem a Deus vão para lá. Então não fique falando que foi o pastor que inventou o inferno, que o pastor fala no demônio, que o pastor fala do diabo. Olha, Jesus disse que o nosso inimigo número 1 se chama Satanás. E aí está lá Lázaro no seio de Abraão. E aí Abraão vai dizer: ei, você não sabe que existe um grande abismo entre nós, de maneira que quem está aqui não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode ir para o céu? Ele falou: pai Abraão, por favor, eu te imploro, eu te peço, manda Lázaro ir lá em casa, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para cá. Eu não quero que eles venham para esse lugar horrível. Ei, mais uma coisa: o inferno é terrível. O fogo queima e o bicho não morre. É tormento, é sofrimento para a tua alma. Abre bem o teu olho. Presta atenção na mensagem. Não queira ir para o inferno, porque o inferno é para quem é desobediente à palavra de Deus. E ele vai dizer: pai Abraão, peça Lázaro para poder ir lá em casa. E de repente Abraão vai dizer: eles lá tem Moisés, eles também têm os profetas, que eles vêm escutar, dar ouvido à palavra de Deus através de Moisés e através dos profetas. E o homem no inferno vai dizer: pai Abraão, mas se alguém sair daí do meio dos mortos e for até lá, eles vão acreditar. E Abraão vai dizer: se eles não acreditam em Moisés e não acreditam nos profetas, ainda que fosse permitido sair alguém daqui para ir lá, eles também não acreditariam. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, esta mensagem é muito séria. Existe o céu e também existe o inferno. Não queira de maneira alguma ir para o inferno, porque Deus não fez o inferno para a raça humana ir. Deus fez o inferno, Deus criou o inferno para que os demônios
que se rebeliou fosse para lá. Os anjos que se rebeliaram junto com o diabo fosse para lá. Mas aí, muitos estão indo para lá. Enquanto a gente prega aqui, quantas pessoas nos já desceu a região do silêncio? E quantos já tiveram dentro da igreja como essa? Mas a palavra entrou nesse e saiu nesse. E isso é muito triste. Porque os pastores honestos, os servos de Deus, as servas de Deus, as pessoas chamadas por Deus, têm suado a camisa, têm estudado, têm orado, têm jejuado, têm pregado, para que todos venham se converter. Mas o diabo tem cegado o entendimento de muita gente. O Deus deste século, que é Satanás, tem cegado o entendimento de muita gente. E quanto mais pessoas desobedecer a palavra, mais Satanás gosta. Quanto mais a pessoa deixar de vir para a igreja, mais Satanás gosta. Quanto mais a pessoa deixar de orar e não ler a Bíblia, mais Satanás fica feliz. Mas quanto mais a pessoa lê a Bíblia, a pessoa ora, a pessoa sobe para o monte, quanto mais o servo de Deus se santifica, mais Satanás é queimado e destruído. Quem crê nisso, levante a mão e diga aleluia. Preste muito bem atenção. Não deixe, não permita que o inimigo da tua alma ganhe vantagem sobre você. Ore mais, busque a Deus mais, venha para a igreja. Tem pessoas que não entendem. O convite é feito pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e a pessoa coloca desculpa em tudo. Ela não sabe que o diabo está manipulando ela, está mostrando ela a dificuldade. Quando está parecendo que vai chover, ela fala: não vou hoje, porque daqui a pouco vai chover, eu não posso me molhar. Mas quando era para o carnaval, tu ia, sim ou não? Quando era para a balada, você ia. Agora que é para vir buscar a Deus, você deixa Satanás te ludibriar. Você tem que vir para a igreja com chuva, com sol, com lama, porque é necessário você se apegar a Deus, a não ser que você queira. E para onde o rico foi? Tem pessoas que falam: hoje eu não vou, está muito calor, a igrejinha só tem um ventilador, e quando tem um ar-condicionado, eu não vou, porque a minha filha, meu filho, meu neném pode ficar resfriado, aquele ar-condicionado é muito gelado. Sempre estão inventando uma desculpa para não buscar a presença de Deus. Naquela igreja eu não vou, o banco é de madeira, me machuca. Naquela igreja eu não vou, não pode nem ajoelhar porque não tem piso. Eu não vou naquela igreja porque o banheiro é humilde. Ei, o inferno está te esperando. Ou você quer o céu, ou você quer o inferno. Não fica colocando desculpa. Busque a Deus enquanto há tempo. Diga aleluia. A correção é dura, a palavra é dura, mas é para o teu benefício e para o meu. A igreja está vazia. Jesus disse: aonde vier 2 ou 3 reunido no nome dele, ali ele está presente. Quem disse para você que igreja cheia, entupida, é sinônimo da presença de Deus? Pode ter 2, pode ter 3,
que a presença de Deus ali está. Mas se a igreja estiver cheia de pessoas e essas pessoas estiver cheia de Deus, aí vale a pena. Sim ou não? Mas se essa igreja estiver cheia de pessoas e pessoas vazias de Deus, orgulhosa, soberba, presunçosa, então pessoas como essa vai parar no lugar aonde o rico parou. É muito sério. Hoje é culto de libertação. E Deus quer libertar a mente de alguém. Deus quer libertar a tua alma. Deus quer libertar o teu filho. Deus quer libertar o teu marido. Deus quer libertar o teu casamento. Deus quer fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Não adianta falar que vai ser feliz sem Deus. Não adianta querer conquistar as coisas se não buscar a presença de Deus. Está escrito na Bíblia. Jesus falou: sem mim nada vocês podem fazer. Diga aleluia. Você está entendendo o mistério de Deus? Então a Bíblia está dizendo que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão para poder dar a mansão celestial. Porém o rico, ele com toda a soberba. Pastor, é pecado ser rico? Claro que não. Pastor, é pecado ter um bom carro? Claro que não. Pastor, é pecado ter dinheiro? Claro que não. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, você pode ter o melhor comércio, você pode ter de tudo, porque isso é a vontade de Deus. Mas não seja soberbo, não seja orgulhoso, não pise em ninguém, não se apega à riqueza, não se apega ao dinheiro, porque se você e eu morrer hoje, tudo fica nesse lugar. Se você morrer hoje, você não pode levar o seu carro. Se você morrer hoje, você não pode levar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, que tanto você ama. A salvação é algo particular do ser humano para com Deus. A salvação é algo reservado do ser humano para com Deus. Então, ninguém pode levar ninguém. E também não podemos levar nada dessa terra, porque o lugar que a gente vai, lá já tem tudo que a gente precisa, inclusive a paz para a nossa alma. Que esta mensagem fique na sua alma e também no seu coração.